Durante a nossa história, muitos pensadores se preocuparam com a qualidade e a verdade por trás das suas reflexões e dos seus tratados, dos resultados desses pensamentos que viriam a formar escolas filosóficas, linhas de pensamento. E essa preocupação deu origem ao que a gente chama de método. Foi no campo da filosofia que essa preocupação foi mais intensa na antiguidade. Filósofos gregos se preocupavam muito em testar aquelas hipóteses e confrontar as ideias dos outros pensadores para chegar num ponto de equilíbrio onde aquela informação alcançasse o máximo possível de veracidade. Na Grécia Antiga, um trio muito importante dessa linha de pensamento de validação foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, considerado pai da filosofia ocidental, era um cara que incomodava muita gente porque ele insistia muito em validar as informações. Ele estava sempre questionando as pessoas e quebrando as certezas dos outros. Essa ideia de ficar testando hipóteses foi dado o nome de método socrático. Esse método, ele provocava no indivíduo a confrontação das suas próprias ideias. Através desse caminho, Sócrates mostrava para as pessoas que o que ela tinha não eram conhecimentos sólidos, verdadeiros, mas sim reflexos, sombras e sem substância. Com a evolução do pensamento e o desenvolvimento da filosofia de uma forma mais rigorosa, ela foi ganhando novos instrumentos. E na modernidade, lá para 1637, um cara chamado René Descartes, ele lançou um livro chamado Discurso do Método. Ele foi um cara muito importante, considerado como o pai do pensamento moderno, porque ele tinha uma preocupação gigantesca com a validade da informação. Ele é um cara que questionava muito e ele duvidava muito. As suas dúvidas eram tão intensas que ele chegou a duvidar que ele próprio existia. E essa reflexão obsessiva levou ele a uma máxima que a gente conhece chamada penso, logo existo. Ele chegou a um ponto de que a única coisa que dava certeza para ele da sua existência era o pensamento. Se ele era capaz de pensar, então ele de fato existia. Essa era a única certeza e estabeleceu as bases da sua filosofia. Mas onde eu quero chegar? De que ter métodos é muito importante para a gente ter qualidade na nossa execução. Se a gente faz as coisas cada vez de um jeito, a gente nunca tem um resultado consistente. Às vezes você tem um ótimo resultado, às vezes você tem um resultado medíocre. Isso acontece porque você não tem um método, não tem um caminho, não tem um como, não tem um jeito próprio de se desenvolver o que faz. O método, ele é como um roteiro. É aquilo que você precisa fazer, fase a fase, para alcançar um determinado resultado. Então, um exemplo, um atleta sem método não chega a lugar nenhum. Ele precisa de um método de treinamento, um método que ajude ele a enxergar os seus defeitos, a sua péssima execução em alguns ciclos, para que haja o ajuste e ele melhore a cada fase do treinamento. Ele começa ruim, ele vai melhorando até se tornar um ótimo atleta e muitas vezes alguns chegam ao nível olímpico, mas só por causa do método. Sem uma forma de treinar consistente, de medir, de ter feedbacks e de pensar o ajuste, não existe crescimento. Então o método, voltando a Descartes, ele percebeu que era preciso ter um método muito rigoroso para testar o conhecimento. E ele chegou no método, o método cartesiano, que é utilizado ainda hoje. É um método de dúvida, onde você estressa problemas, estressa certezas e chega num ponto de validar ele, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. A leitura do livro O Discurso do Método ajuda a gente a entender a importância do método e como pensar de forma metódica. Quando a gente fala de estratégia, é muito importante ter método, porque o estrategista trabalha com coisas sensíveis, com recursos, e sempre são recursos escassos. Se você não tem um método, seja um método de pensamento para se resolver um problema, ou um método de execução na prática para se conduzir uma situação, você não vai ter resultados consistentes. Vai atrapalhar todo o ambiente e pode ter grandes prejuízos. Buscar por métodos é muito importante. E método, você pode ter método sendo um estagiário ou sendo um CEO ou governando um país. Método serve para qualquer hierarquia. Não pense que, eu vou esperar, eu tenho uma carreira meteórica, aí eu vou aplicar métodos. Não. Se você lê diariamente, você pode criar métodos.
Se você faz café todo dia, você pode ter método. Como você faz o café, quais são as etapas, quais são os instrumentos, como você valida, qual é a temperatura da água, é em ebulição ou não, e por aí vai. O método é pensar fase a fase, etapa a etapa, o que eu preciso fazer para alcançar um determinado resultado. O estrategista precisa ter método, porque senão a coisa desanda e ele perde o controle. E controle é uma coisa que o estrategista precisa conservar.